Unaerp apresenta DiárioCast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Medsilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, Pet Shop e clínica veterinária, um apoio, Academia Time for Fit, personal Wellington Teste, Angelife, Essence Móveis sob medida e Vet Conectada, American Cookies. O DiárioCast começa agora. DiárioCast especial. Hoje estamos recebendo um casal de santos que viralizou na internet nesses últimos dias, tá? Principalmente pelos lacradores, pseudo-lacradores, que não sabem, às vezes, distinguir o que é verdade, né? E o que, na verdade, é uma fake news, como se pode falar nos dias de hoje, tá? Então foram lançadas algumas versões das histórias e a gente está aqui para entender da parte deles. Eu posso dizer, particularmente, como um amigo pessoal do casal, que são pessoas íntegras, pessoas que jamais gostariam de viver essa situação, né? Jamais se expor, né? E a gente vai entender melhor tudo o que aconteceu e nada melhor do que eles mesmos para relatar aqui com a gente, tá? Boa noite, Rafael. Boa noite, doutora Beatriz Rapoport. Boa noite, boa noite. Rafael, a gente viu você na internet lá, né? Eu pude acompanhar, eu também estava em viagem, recebi de alguns amigos nossos em comum, inclusive. Imagina. A notícia. E eu gostaria de entender direitinho o que aconteceu. A gente sabe que essa história começa no dia 2 de março. Mas vocês têm uma história de longa data entre vocês e comemorariam ali uma data importante da vida de vocês como casal, tá? Explica pra gente um pouco dessa trajetória até o dia 2, tá? E depois a gente parte do dia 2 de março, onde todo mundo passou a conhecer vocês. Cara, a trajetória que você quer dizer desde o começo? Vocês têm uma vida de casal, né? E vocês iriam comemorar uma data no dia 2 de março agora. Certo. Né? Então, a gente já está 8 anos juntos, né? E a gente resolveu, decidiu fazer o noivado mesmo, que a gente já vem conversando há bastante tempo sobre se a gente casar e tal, ter filho. E aí, cara, a gente falou, vamos para Cancún. A gente acabou pesquisando várias opções de viagem. Acabamos optando por Cancún. A gente ficou meses planejando isso. E, cara, aconteceu essa situação trágica aí, né, cara? Vocês vinham se programando para essa viagem. É um destino dos sonhos aí para qualquer casal que quer comemorar, né, algum tipo de situação, ou até mesmo viver uma experiência, né? Eu também gostaria de ir para Cancún, eu nunca tive oportunidade, mas quem sabe no futuro, né? Espero também não passar pelo que vocês passaram. Sim. E que isso seja agora um alerta, né, a todos os brasileiros que estão assistindo aqui. Mas no dia 2 de março, né, vocês saíram do Brasil, no dia 2 mesmo. Como que foi? Foi um voo de conexões. Eu gostaria de saber como que foi que vocês se confortaram no avião. Tá. Né? Na primeira conexão. Foram quantas conexões, Rafael? Foi uma conexão na ida. Na verdade, na ida, 2 conexões, né? Brasília. O voo saiu de Guarulhos para Brasília. Aí a gente ficou 5 horas em Brasília, aproximadamente. E depois a gente pegou outro voo de Brasília para Miami. Certo. E foi assim que... E lá em Miami, no caso, quando a gente chegou, que era pra gente pegar o voo para Cancún, que acabou acontecendo essa situação. A gente ficou... A conexão ali em Miami era de 4 horas e... 4 horas e meia, mais ou menos. Tá. Foi um pouquinho mais curta que a de Brasília. E aí a gente já tava ali no portão de embarque, já, tá chegando, falta só mais 1 hora e pouquinho. Só para entender, então, né? Como isso viralizou de uma maneira errada, vocês estavam quanto tempo no aeroporto, nessa conexão, lá em Brasília? Em Brasília, aproximadamente 5 horas de conexão. Em Miami, vocês... 4 horas, mais ou menos. Então, vocês estavam no aeroporto durante 3, 4 horas, né? Então, eu vou perguntar até para a doutora Beatriz. Quanto tempo vocês chegaram no check-in, para fazer o check-in para a viagem de Miami? Então, a gente fez essa conexão. Então, a gente só, na verdade, passou pela imigração. Depois da imigração, a gente ficou no portão de embarque já esperando. Então, a gente ficou aguardando só abrirem o portão pra gente entrar no avião. Então, esse período aí foi umas 2 horas a gente aguardando. Então, a gente ficou lá esperando. Então, o argumento de que a gente estava atrasado nessa parte... Né, quando você viaja para qualquer destino que ele faça uma conexão nos Estados Unidos...
Por mais que você não fique nos Estados Unidos, você precisa passar pela imigração. Ou seja, você vai para o México. Você tem que ter visto americano, porque vai ter uma conexão no México. Aliás, uma conexão em Miami. E você entra no território americano, você tem que passar pela imigração. A gente passou, tudo perfeito. Tanto que a gente falou inglês, né? A gente vai chegar nessa parte, mas a gente fez todo o processo em Miami, passou pela imigração. As nossas bagagens a gente não precisou pagar, porque eles... pagar não, desculpa. Retirar, porque ela já estava no avião. Eles que fazem essa troca de bagagem. Isso. E... Em Miami vocês estavam 3 horas já no aeroporto. A gente foi pro portão de embarque ali no horário, dentro do horário normal, né? Porque eles anunciam, né? Eles anunciam que vai começar. Só que às vezes a gente fica tá sentado ali esperando, a gente espera a fila andar um pouquinho, a gente acaba entrando. E foi basicamente isso. A gente já tava ali quase com o pé em Cancún, cara. Tá. Assim, já pra ir. Lacradores de plantão, né? Vamos já deixar um recado para eles. Eles estavam há 3 horas no aeroporto, não é mesmo, Rafael? Então, assim, muita gente veio falar que vocês se atrasaram no voo, que o motivo de tudo que aconteceu foi o atraso, né? Que brasileiro atrasa. Muito pelo contrário, né? Como você está fazendo uma conexão, você é obrigado a ficar no aeroporto, você é obrigado a tomar o famoso chá de cadeira. Muita gente não entendeu que a gente não estava indo para Miami. Quando eu vi os comentários... muita gente não entendeu, a pessoa não lê a notícia inteira. Ela pega ali o título, é um casal, é brasileiro, aí já começa a envolver política no meio da situação, que não tem nada a ver, sabe? Então, assim, quando a gente começou a ver esses comentários, o que estava acontecendo, o pessoal que estava falando da gente sem saber da história, foi difícil, assim, caramba, o que a gente vai fazer? Tipo, como é que a gente vai explicar isso? Porque tava os veículos de imprensa tudo comunicando que a gente chegou atrasado, que ela jogou um copo de café na funcionária, entre outras coisas ali, e aí, cadê, né? Cadê a prova do atraso, de que jogou o café? A American Airlines tirou isso dos... Quando ela responde à imprensa, ela não fala mais sobre esse assunto, porque realmente não existiu isso. A gente vai chegar nesse ponto. Eu vou soltar aqui o vídeo agora de como tudo aconteceu, que eu gostaria até de saber um pouco da história desse vídeo, que ele também relata, né? Ele desconsidera toda essa parte do atraso do check-in. Exato. Né? Porque assim, o vídeo ele foi filmado por uma pessoa que estava atrás de vocês na fila. Exato. E que depois estava no avião. Se vocês estavam atrasados, ela também estava atrasada. Ela não deveria estar no avião, né? Ou deveria também ser tratada da mesma forma. Uhum. E a gente não viu isso, tá? Eu vou soltar aqui o vídeo na íntegra. I speak English. Nesse momento você está sendo questionado se você fala inglês. O que tá eu falei ali, eu escolhi esse assento. Ou seja, eu comprei esse assento, falei pra ela que escolhi, que paguei e que eu iria sentar naquele assento. Eu acabei de falar. Quando eu comprei meu ticket, esse requisito de falar fluente não estava escrito lá. Quer dizer, você estava se comunicando em inglês ali. Eu estava me comunicando em inglês. Então, assim, agora a imprensa... Agora, só... Agora você está na imagem, você está sendo conduzido à viatura, né? E essa pessoa que viralizou esse vídeo no TikTok, ela é uma americana, é isso? A gente não tem certeza, mas ela não é brasileira. Ela não é brasileira. Não. Ela tá no avião fazendo a piadinha dela, que ela está indo para Cancún. Exatamente. Né? E eu sendo preso. E você sendo preso, né? Falando que você está resistindo à prisão, sendo que você está sentando naturalmente aqui na viatura. Nitidamente. Não tô vendo nenhum tipo de resistência. Não faz nenhum sentido, né, Não faz nenhum sentido. Eu resisti à prisão, 3 policiais. Até porque acredito eu que não sabia nem o que estava acontecendo ali direito, né? Naquele momento, eles estavam tentando entender também. Então, a questão principal é o seguinte: existe o que aconteceu lá dentro, no portão de embarque, e existe a informação que chegou aqui fora. Quando a gente estava em Miami, e aí eu vou contar pra você o que aconteceu mesmo naquele momento. Quando chegou a nossa vez, a gente estava na fila para embarcar, chegou a nossa vez, a atendente, ela pediu os nossos passaportes e pediu os nossos... Primeiro ela pediu o passaporte, ela olhou
E eu já achei muito esquisito o comportamento dela. Ela geralmente é atendente da Bom Dia, tem uma educação. Eu percebi que ela tava tensa, sabe? Tinha alguma coisa... Não tava legal ali. E eu nunca... Como é que pode? Ela pediu meu passaporte e ela começou a folhear o passaporte. E ela falou assim, seu passaporte não tem foto? Como assim não tem foto? Pô, tá na segunda página. Tá na segunda página, ainda falei pra ela. Aí ela nem dá um sorrisinho. Pô, desculpa, eu não encontrei nada. Aí ela verificou o passaporte da Beatriz, ok, pediu nossos nossos tickets. Foi quando ela escaneou as nossas passagens. E ali ela tem um monitor que mostra onde é o assento que a pessoa vai. Deve mostrar alguma coisa ali no monitor. Foi quando ela falou assim, vocês escolheram o assento da saída de emergência. Aí eu falei, sim, a gente pagou a mais para ter um conforto, ali das pernas, né? E foi quando ela falou assim, você fala inglês fluente? Desculpa, a primeira ela perguntou, você fala inglês? Aí eu falei, sim, eu falo inglês. Aí ela perguntou, você fala inglês fluente? Aí eu falei, cara, onde ela quer chegar? Não tô entendendo. Inglês fluente? Porque eu me recordo que quando eu comprei a passagem, ela sabe que eu leio o contrato, eu leio cada detalhe das coisas. Então, na hora que eu comprei a passagem, eu lembro que estava escrito que você tem que ter o básico de inglês para como é que diz ali? Entender As orientações da tripulação. Ou seja, acontece uma situação de emergência, a tripulação vai falar alguma coisa, abre open the door, coisa básica, sabe? Tipo, não é... A pessoa... Nível B1, mais ou menos. Certo. Inclusive tem um vídeo de um professor que me defendeu defendeu a gente, dizendo que a gente estava apto para sentar ali normalmente. Eu vi esse vídeo do professor. E aí eu questionei. Aí ela fez uma pergunta, muita gente falou assim para mim, por que você respondeu ela com outra pergunta? Porque, não sei, me deu um... Não entendi, porque ela perguntou se eu falo inglês, aí depois ela perguntou se eu falo fluente. Por que ela quer saber se eu falo inglês fluente? Não tá nas regras da aviação isso. Não tá. Pesquisei, fiz a minha lição de casa. Quem criticou? FAA, eu pesquisei, fiz minha lição de casa. Não teve o menor sentido. Quando eu respondi para ela, eu falei, olha, eu não tô entendendo o que você quer que eu... Eu tô conversando com inglês com você, eu tô falando inglês contigo. Aí ela perguntou de novo, eu falei assim, senhora, falei novamente, no aplicativo, na hora que eu fiz a compra, aparece um aviso, os requisitos necessários. Quais são os requisitos necessários? Tem lá uns 10. Não pode ter criança, não pode ter idoso, porque é uma situação de emergência, a correria, abre a porta e tal. E você precisa do inglês básico para compreender e interpretar ali o que a tripulação está falando. Então, essa história do fluente não faz o menor sentido. Foi quando ela começou a falar, não, você não vai entrar nesse voo. Ela falou, você não vai entrar no voo. Eu falei, por que eu não vou entrar no voo? Ela falou, não, você não está respondendo a minha pergunta. Eu falei, eu estou falando inglês com a senhora aqui, inclusive, quem assistiu o vídeo, eu estou falando inglês, cara. Como é que eu passei por todas as etapas? A gente já viajou, sei lá, diversas vezes. A gente já fez diversas viagens internacionais. Só para os Estados Unidos eu devo ter ido umas 7, 8 vezes. Nunca passou por nenhuma situação parecida? Não. Eu já passei por situação de dar problema no voo, de ter que trocar de avião, assim, mas assim, da funcionária, de eu ser maltratado daquela forma pela funcionária. Você já viu algum tipo de indiferença com brasileiros ou com latinos dentro do território americano, principalmente no aeroporto? Olha, sendo sincero, eu nunca vi, mas eu vivenciei isso agora. Uma coisa que eu achava que não é possível. Cara, é possível. Já se ouviu falar muito, né? Aconteceu agora recentemente com a Ingrid Guimarães, né? Sim. Tem um relato dela, até depois a gente vai colocar aqui a nota dela, vamos ler na íntegra a nota dela, e ela teve agora um caso onde, talvez por ser brasileira, ela colocou que a explicação que ela teve no avião, que ela era uma brasileira mulher sozinha, e por isso que ela foi escolhida a sair do assento no Dia Internacional da Mulher. Esse que é o mais curioso ainda de tudo. Agora eu vou perguntar para a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, o relato que a gente tem nas primeiras notícias que saíram, e até dos pseudos lacradores, de que você tinha arremessado o seu café na atendente, né, na agente, não sei como que a gente pode tratar a pessoa que está ali, como que é o nome da funcionária, atendente ali. Ela não era do aeroporto, ela era da companhia aérea. Ela era da companhia aérea. E aí, nesse momento que rolou esse desentendimento, a gente falou, não,
entrar no Tá avião, avião, não não sei o quê. quê. Aí a gente tava andando e ela foi puxar meu braço. Nisso Nisso que ela puxou meu braço, meu café voou, porque eu tava com o café na mão. Tanto que na imagem tá, só que tá topladinho, tudo normal, igual o Starbucks, sabe? O café. E aí eu tava com o café na mão e nisso acho que esse reflexo tu aperta, né? Quando a pessoa te puxa pelo braço. E aí meu café, não, voou. Aí voou pra tudo quanto é lado. Minha calça, minha mochila, fiquei toda suja de café. E aí, em nenhum momento foi arremessado, jogado, tirei a tampa, joguei na cara dela. A Não teve nada atendente disso. ficou suja de café? Nada. E o pior é que não ficou É absolutamente porque não teve nada. nenhuma imagem de ninguém se Nenhuma mostrando imagem. sujo de café ali na hora. É, Ó, então. jogou café em mim, olha o estado do meu uniforme, Exatamente. né? Exatamente. Se eu trabalhasse na Nada. American Airlines, acho que a primeira coisa que eu ia fazer era postar. A Exatamente. foto, Aí jogaram né? o café. Foto toda suja na minha cara, minha roupa, sei lá, É nada. porque o café ele suja, né? De marca, né? Já derramei Sim. café em roupa, É. isso é Sim, terrível, né? sim. Você vai pra uma reunião, joga com café. E aí depois daquele momento, você viu eles dominando ali o Rafael, né? O que é claro aqui nas imagens, eles dominam sem a resistência do Rafael, que assim, eu luto jiu-jitsu já há alguns anos, eu vejo que ali ele não tem nenhum esboço de reação. Nada. Simplesmente ele tem uma parado, pessoa tipo, não sei o que fazer, jogando ele pra né? frente e outra puxando ele pra trás, né? Sim. Então talvez, pô, o que tava puxando falou, ele tá indo pra frente, outro pra trás. Acho que eles não se entenderam entre eles ali. Acho que faltou esse entendimento ou, né, foi algo proposital. A gente sabe que a polícia americana era um pouquinho mais enérgica, mas eu acho que também houve um exagero aqui pelas imagens, né, olhando assim, de uma maneira. Você que tava lá assistindo tudo, tá? Qual foi o sentimento que você teve dentro de você naquele momento? Então, pra mim foi muito assustador aquilo. Já não tinha passado nem de longe por nada parecido com aquilo. E aí, quando vieram 3 policiais, fizeram isso com ele, jogaram ele no chão, né? Que não tinha necessidade nenhuma. A gente não é violento, não teve nenhuma ação de violência ali naquele momento pra ter aquilo. E aí, quando jogaram ele no chão e algemando ele, eu fiquei tão assustada que eu falei pro policial, por favor, eu implorei pra ele. Eu falei, por favor, não faz isso, não tem necessidade. E aí ele foi, se levantou e me empurrou. E falou assim, o assunto não é com você, fica quieta. Aí foi quando a mulher tava me puxando ali no vídeo, que só, engraçado que só pegaram essa cena, né? Podiam ter pegado a cena que ele tinha me empurrado. Mas enfim, aí pegaram, me puxaram, a mulher me puxou e me sentou. Dá pra ver que o vídeo ele é editado, né? É, exato. Então, assim, cara, o que acontece? Quando a pessoa vê um tumulto, qual é a primeira coisa que ela faz? Tira o celular do bolso e começa a filmar. Só que você perdeu o começo da situação. Então, assim, não tem a filmagem de como a atendente tratou a gente. Não tem uma filmagem, ela me perguntando se eu falava inglês fluente. Aí gente que fala assim, mas tem que falar inglês fluente mesmo. Olha, se você acha que tem que falar inglês fluente, manda um e-mail pra FAA, pedindo pra mudar a regra. Porque regra é regra, gente. A gente já sentou várias vezes também, várias vezes sair de emergência. Entendo, tem que pedir. Por que ela não fez um questionário? Porque assim, já comentaram com a gente assim no comentário. Porque Porque geralmente faz um questionário ali com você na hora, se você tá apto pra entender, né, sua situação e ver se você fala alguma coisa. Ela não fez nada disso, ela só saiu perguntando se ele era fluente. E assim, Tá, e nem é fluente, na verdade. né? A questão Falar, não é fala necessário falar fluente para entrar na saída de emergência, para sentar ali. Não é necessário. A percepção que eu tenho assistindo, como as pessoas todas assistiram, é de que você teve uma comunicação ali, você conseguiu se expressar, você conseguia trocar com ela, tanto entender a informação dela, também como colocar a sua informação ali. Exatamente. Você tanto que teve até um professor de inglês, Exatamente. que citou, que ele elogiou o seu inglês, né? E desconsiderou o inglês da doutora Beatriz. E né? ela fala muito melhor do que eu. E ela... Ela morou em Israel, né? Ela falava inglês lá. Cara, de verdade, é que assim, naquele momento ali que eu errei uma palavra, que todo mundo me crucificou, eu fiquei pensando, gente, juro, eu me puni. Porque ele sabe, eu estudo muito. E inglês eu estudo bastante. Então foi um erro, assim, pra mim foi um erro muito pequeno. Porque eu já tava falando todo o resto em inglês. E ninguém considerou isso, né? Ninguém falou nada sobre o resto. Lá em casa, eu vou lá, a primeira coisa que eu faço quando acordo, I will process the company. A primeira coisa que Virou eu faço. uma piada interna. Virou né? piada interna. Virou piada interna, né? Mas assim, a gente entende que o momento é um momento ali de que você está requisitando né, uma situação que não é fácil, né? Pô, é o que a gente tava. Vamos do início agora, né? Da premissa. A gente começa com um sonho.
né? É um sonho. Pô, eu vou sair. Meu sonho é sair do Brasil no carnaval. Não, nosso noivado, né, cara? O noivado, mas assim, o sonho de muitos brasileiros é sair daqui no carnaval. Eu tinha esse sonho, eu fui pra pertinho, mas meu sonho é realmente no carnaval sair daqui. Mas assim, rock and roll, galera. É isso aí. E assim, a gente vê que vocês vêm de uma construção, de um planejamento, e aquilo acontece no momento que você está perto de realizar o seu sonho, né? Você está ali no gate. Caramba, eu acho que faltava 1 hora só de voo, né? 1h30. De Miami pra Cancún, é bem pertinho. É bem pertinho. Faltava bem pouco pra gente ver aquela água maravilhosa ali. Um hotel gostoso, e a gente ficar tranquilo. Lembrar o filme do Máscara, já né? sei. Pô. Aí o hotel que eu não bebo, né? All inclusive eu ia tomar só Coca-Cola. O hotel ficou feliz, né? Vocês não foram, vocês não gastaram. Né? O hotel ficou bem feliz com essa situação. Mas assim, agora tirando a felicidade de lado do hotel, a gente vai para uma questão que a gente conversou até antes aqui. Naquele momento você questionou os policiais. Eu vejo que você está conversando com os policiais ali na viatura. O que você estava conversando com eles ali naquele momento? Então, muita gente entendeu que eu estava resistindo à prisão, porque eu viro a cabeça e eu tento falar com o policial. Eu não estou resistindo, eu estava tentando fazer uma pergunta. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente está acostumado, não em todos os lugares, né? Mas assim, acontece uma situação, um tumulto, chama a polícia e a polícia ouve as partes. Eu não tive a oportunidade de me defender. Não só me defender, eu, Rafael, mas de chamar um advogado, não existiu nenhum momento. Mas assim, eu não vou entrar nessa questão jurídica porque eu realmente não entendo, você está no mundo dos nossos advogados, e enfim. E o que eu falei para ele ali foi assim, olha, eu preciso pegar o meu remédio. Eu preciso pegar meus remédios que estão na minha mochila. Eu não posso ser... Não sei para onde você vai me levar sem meus remédios, eu não posso ficar sem meus remédios. E o que acontece? Eu comecei a ter uma leve crise de pânico ali naquele momento. E aí tem uma medicação. Fazia muito tempo que eu não usava. Eu estava já controlado disso. Há muito tempo eu não sabia o que era sentir aquilo, cara. E aí eu comecei a sentir. Na hora que ele me jogou ali dentro do carro, então, não tem ninguém filmando como eu estava ali dentro naquele momento. Você já sofre de depressão? Já tinha um... Eu tenho um histórico de depressão. Eu tenho um histórico de depressão. Eu faço uso de medicação. As pessoas que conviveram comigo... Por exemplo, você sabe do meu histórico, né? E essa questão do ataque de pânico que eu tive ali na hora dentro do carro, eu só pedi para ele, por favor, só pega o meu remédio que tá na minha carteira. Aí ele simplesmente me ignorava. Porque eu já pensei, para qualquer lugar onde ele for me levar, eu vou estar sem minha medicação. E o sofrimento ia ser muito maior sem meu remédio. Mas enfim, ali dentro do carro eu tive uma crise e eu consegui respirar, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí a gente ficou 5 horas dentro da viatura, né? Você não sabia se ia dar tudo certo, né? Não sabia, né? Eu só quis ter uma esperança ali. Vai dar tudo certo. A gente vai pra Cancún. Não, e a gente ficou pensando ainda. Não, vai dar... A gente, sei lá, a gente vai na delegacia, tal. A gente não achou que a gente ia pra prisão, sabe? A gente achou que a gente realmente ia pra uma delegacia, conversar e tudo mais. Sabe o programa Aeroporto? Sim. Que mostra lá e tal. A gente imaginou que a gente ia pra uma salinha. Conversar. E aí, vamos ouvir o que aconteceu, né? Ele vai chamar um advogado, nada. Não, mas a gente já foi pra prisão. Assim, ó, pra ser sincero, a gente conversa bastante sobre isso. Ficar 5 horas dentro da viatura, aquela tortura que eles fizeram com a gente, cara. Vocês ficaram 5 horas dentro 5 horas dentro de viatura. Como é que eu sei que era 5 horas? Algemado, atrás. O que acontece? Imagina, você tá... A viatura... Eu nunca tinha entrado numa viatura atrás. Você praticamente não tem espaço para as pernas. Ele tem um acrílico que divide. Enquanto ele tava ali com o ar-condicionado dele, tava calor em Miami. E eu tava de moletom ainda. E eu muito preocupado com ela, cara. E como é que a gente sabe que 5 horas? Porque ele pegou tudo. E eu tava com moletom e o meu relógio tava aqui. Inclusive, às vezes eu até recebia notificação. Eu falei, puta, vou tentar descrever pra alguém. Mas não dava, algemada não tinha como. Mas eu consegui ver o horário. E a gente falou, ficamos 5 horas ali, cara. Foi uma tortura, assim, absurda. Foi absurdo de chamar a senhora. Morrendo de sede, Leandro. Morrendo de sede, cara. Porque você tá nervoso, né? A boca fica mais seca ainda. E aí passava um policial, uma humilhação. Você falava, senhor, por favor. Implorava pra ele trazer água pra gente. Aí teve uma hora que passou um ou outro... que pegou um copinho de água, deu na minha boca, levou, deu na boca dela.
E até que assim, Chegou uma hora, eu tenho muito problema de enxaqueca. Então começou a me dar muita dor, e inclusive no meu braço, ele ficou dormente no meu braço, porque eu não conseguia me mexer. ficava na mesma posição 5 horas. Você tava com as mãos pra trás também, né? É. E aí começou a doer meu braço, começou a doer minha cabeça, eu explodia a minha cabeça. Aí eu falei, chega. Eu comecei a ir, uma maluca. Chegou uma hora que estourei, assim, tipo, quero sair daqui, pelo amor de Deus, tô morrendo de dor. Aí eu acho que ele se espantou com a situação, e aí foi na hora que ele entrou no carro e levou a gente pra porque prisão. essa questão de tortura, eu não consigo achar outra palavra pra isso. É uma questão muito séria lá nos Estados Unidos, né? O policial, não teve um caso recente lá do policial que agrediu então assim, se vaza aquilo que eles estão fazendo com a gente, o que eles fizeram? Era como se fosse uma garagem de viaturas. Você tava vendo a pista, os aviões decolando e tal. E era tipo uma garagem então não tinha ninguém vendo a gente ali. E quando ela deu um grito, cara, eu fiquei até impressionado. Todo mundo, os caras já entraram no carro. E aí eu até falo, né? Por que ela não gritou antes? Demorou 5 horas pra gritar, né? Caramba, Bia. Ela 5 horas bem, pra né? gritar, cara. Caramba, que resistência, Que resistência. Pô, foi muito difícil, cara. Foi um momento muito difícil pra gente, cara. Muito difícil. Sem beber Água, sem fazer xixi, sem levantar. E aí eu falava pra ele, por favor, deixa eu levantar, só deixa eu levantar, ficar em pé, porque tava doendo meu braço, minha perna, tava doendo tudo. E aí, eles não queriam saber. Não, vai ficar aí. Porque falavam assim. Ele falava assim, você tá preso. Você tá preso. Exatamente. Isso eu já sei, né? Eu só quero saber quais são os meus direitos dentro disso, né? Porque até um presidiário tem direitos, né? Hoje, direitos humanos, né? Isso aí vale para qualquer lugar do mundo. Né? É um absurdo, realmente, uma situação dessa. Depois vocês chegam na delegacia. O trajeto para a delegacia, ele é longo, ele é curto? Só deixar, não é uma delegacia. Não é uma delegacia. Eu também achava que era. na nossa imaginação. Ali era uma prisão mesmo, né? Um jail. É como se fosse um CDP. Só que é uma delegacia barra CDP. Eu não sei explicar, é diferente do que tem aqui. Aí o nosso carro, a gente começou a andar pela cidade de Miami, eu olhando, falando, caramba, podia estar aqui curtindo, eu tô na viatura, né? Tá passando pela cidade, aí vendo os restaurantes, caramba, que legal. Daqui a pouco chega num presídio, abre uma grade, assim, o cara abre a porta de metal, assim, aí você entra. Aí na hora que a gente entra, tava saindo um monte de preso acorrentado, um atrás do outro. Eu não sei se eles estavam indo pra alguma audiência, ou eu não sei exatamente o que é. Rapidinho, eu tava chorando, tanto que a minha foto tá toda borrada, né, do presídio mesmo. Porque eu tava chorando, eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. Vocês são fichados, a hora que vocês chegam, vocês são fichados. Então. E aí os presos falavam assim, calma, vai dar tudo certo pra mim, assim, tipo, olhava pra mim e falava, vai dar tudo certo. E eu cheguei perto dela, eu vi ela chorar. Aí eu vi ela chorando daquele jeito. Porque ali a algema tava machucando, porque na hora que quanto mais você mexe, mais a algema aperta, né? Vai apertando. Ela vai apertando. E aí eu cheguei perto pra dar um beijo nela. E aí o cara... Não é pra chegar perto. Aí a gente entrou, passou... Fizeram diversas perguntas pra gente. A gente passou num scanner, que eu não sei muito bem exatamente como é que funciona. Tem todo o protocolo ali que você vai passando. A troca de roupa, né? Então, aí depois a gente entrou na parte da troca de roupa. E tiraram fotos, inclusive as fotos que viralizaram, que a imprensa acabou expondo, são as fotos que a gente tirou dentro do presídio. Eles não pegaram uma foto da gente no Instagram. Como tiveram acesso a essas fotos? Então, o xerife que deu... Foi a polícia de lá que acabou divulgando, né? Eu não sei até onde isso é permitido, realmente eu não sei dizer nada sobre isso, mas... E aí, quando eu comecei a entender, eu falei, caramba... Começou a virar uma cara de presídio, porque você sai de uma sala, vai pra outra. Você vai passando, vão fazendo várias perguntas. Aí eu cheguei num lugar que eu já tava com a minha roupa branca, eu ainda já tava separado dela. Mas aí já imaginei, ela tá botando a roupa também de presidiário, se eu também tô, né? Aí já tiraram a nossa algema, aí já chegou numa parte que você já não tá mais usando algema, você tá preso. E aí você tem ali um monte de gente na mesma situação que você. Pelo que eu entendi ali, é um pessoal que eu não conversei... Cheguei a conversar com alguns presos, mas a pessoa tá ali para ou ela paga a fiança e sai, ou aguarda o dia da audiência da corte, ou ela é condenada. No caso, se ela for condenada, ela não fica ali, né? Ali é só uma detenção provisória.
E ali que caiu a ficha, assim. Aí eu olho, vejo ela passando, de laranja. E ali passou na sua cabeça, né, com todos esses gatilhos da depressão e tudo mais, o que seriam os próximos dias? Não deram nenhuma ideia para vocês em relação espaço-tempo? Ó, vai ter o júri dia tal, isso vai acontecer. Vocês sabiam o que estava acontecendo? Excelente pergunta. Não, a gente não sabia, cara. Foi passando, a gente ficou de que horas até que horas? Você lembra, mais ou menos? Então, na verdade, Ela fez o chamado, era 8h35 da manhã pra polícia, que estava no nosso relatório isso. A gente foi pro carro, pra viatura, quase 9 da manhã, um pouquinho antes. E ficamos até 2 da tarde, que foi mais ou menos 5 horas, no carro. Aí depois de 2 da tarde a gente chegou nessa delegacia barra presídio, que aí a gente fez todo esse protocolo, e tinha um relógio, então eu vi, era 2, 2h30, e aí a gente fez todo esse protocolo, então a gente ficou na cadeia mais ou menos entre 2h30 e 3 horas, até meio-dia do dia seguinte. Foi um dia quase 24 horas. Um pouco mais o período ainda, que a gente dormiu, né? E aí foi começando a cair a ficha, né? Aí eu começava a escutar os policiais conversando com os presos, e aí eu ia lá, levantava, vou tentar falar com aquele policial ali. E assim, eu queria entender. Aí eu queria entender como é que funcionava a fiança. Posso chamar um advogado? Como é que funciona isso aqui, cara? Ninguém me explicava. E eles não podiam explicar. Qual foi o seu primeiro contato com o seu advogado? O primeiro contato com o meu advogado foi o seguinte. Na verdade, ela conseguiu ligar pra irmã dela. na verdade não foi ele, fui eu. Porque eu Liguei pra minha irmã e eu falei assim, bom, tipo, na verdade eu nunca imaginaria estar nessa situação, né? E aí quando eu liguei pra ela não me atendia. E aí eu fiquei tentando, até ela atender uma hora. E aí teve uma hora que ela me atendeu e eu falei, Lud, eu estou presa. Não faça muitas perguntas. Mas assim, eu preciso ter pai minha criança. Avisa a mãe, avisa o Guilherme, que é nosso advogado. Avisa todo mundo e vê o que você pode fazer. Aí tá. Aí foi basicamente isso. Foi quando a minha mãe conseguiu pagar a fiança e tal. Demorou um tempo. E aí ela pagou a fiança. Aí eu falei pros policiais, minha irmã já pagou a nossa fiança. Eu quero ser liberada. Aí não funciona assim. Vou ter que esperar de 12 até 24 horas pra poder dar entrada no documento lá e eles colocarem no sistema. Eu falei, meu Deus do céu. A situação era o seguinte. Quando eu vi ali os presos, o telefone tinham telefones liberados pra ligar, à vontade. E aí, tudo telefone com fio, assim, um ia passando pro outro. Eram 6 telefones pra 30 pessoas. E aí eu falei, caramba, eu quero participar disso aí. Eu preciso falar com o meu advogado. Preciso falar com alguém. E aí, eu conversei com o preso. Eu falei, pô, cara, você sabe como é que faz pra ligar pro exterior? Ele falou, não tem como. Só dá pra ligar pros Estados Unidos. Eu falei, não é possível. Aí fui lá, chamei o guarda. Falei, ele falou, não tem como. Fala lá com a... Ele apontou um setor ali pra ver se eles te liberam você pegar seu celular e tal. Até que ela lembrou, a gente não conseguiu o meu celular, eu achei que eu ia conseguir, não consegui. E teve uma hora que eu consegui chegar próximo dela, ela falou assim, tô tentando lembrar o número da minha irmã. A irmã dela mora em Nova York. E a gente... A Ludmilla, Ela mora em Nova York. E aí eu falei, nossa esperança da gente conseguir falar com alguém, ela lembrar o número dela. E ela acabou lembrando. Porque ela tinha me passado muita sorte. Ela tinha me mandado recente o número dela de Nova York. E aí, tipo, eu olhando o número dela, eu falei, meu, eu vou para os Estados Unidos, né? Que legal, pelo menos eu tenho o número dela de Nova York. Nem imaginei que um dia eu poderia utilizar o número dela de Nova York. E aí, por sorte, porque ela nem tinha esse número dela é recente. Por sorte, ela teve esse número, e foi o número que eu liguei, e o único número que eu consegui falar foi o dela. Porque a gente não conseguia falar. Foi que todo mundo ficou sabendo da nossa família, o meu advogado. Nossa, e é uns números bem loucos dos Estados Unidos lá, né? Uns números, umas sequências, Aí ela sabia o tipo DDD, né, de Nova York, aí ela tinha que lembrar só o número. Nossa, foi um milagre isso aí, cara. Foi um negócio muito louco, Foi uma coisa que realmente é difícil. Eu mesmo, talvez, acho que eu não decoraria de um dia pro outro. Agora sim, é complicado, né? Porque como é que você vai ligar pra sua família se você não é dos Estados Unidos ali? Como é que eu ia fazer? Que situação, cara. Nossa, ainda bem. Quando ela me falou, consegui falar com a minha irmã já tá em contato com um profissional lá pra pagar a fiança. E eu falei, caramba, eu vou ligar pra ela também. Me dá o número. Eu consegui encontrar a Bia. Às vezes o policial não deixava, mas eu consegui. Ela me anotou num papel o número, liguei pra irmã dela e também conversei com ela. Aí do pagamento da fiança até a liberação de vocês, foi mais quantas horas? Um pouco mais de 12
12 horas, porque ela pagou a fiança. Quando eu consegui falar com ela, na verdade já era umas 6, 7 da noite. Aí 7 da noite, aí passou 12 horas. Quando deu 7 da manhã, eu já não tava mais aguentando. Eu tava assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A fiança tem que estar paga, você tem que ver no sistema. Aí você tem que esperar. Aí quando deu 10 da manhã, eles falaram: a gente viu que tá paga a fiança, você vai sair. Só que demorou 1 hora, mais ou menos, pra eu saí umas 11 da manhã, ele saiu meio-dia. E aí, então, na verdade, foi muito mais de 12, né? Foi, sei lá, umas 16 horas, mais ou menos. Doutora, você ficou aguardando ele na frente do presídio? Na frente, tinha um banquinho na frente. Aí eu fiquei lá sentada assim, eu falei, meu, o que eu faço? Foi cena de filme, né? Você vê a pessoa saindo do presídio. Cena de filme. Não dava pra acreditar que eu tava ali. Eu falava, meu, o que eu faço? Eu tô aqui nesse banco, eu não tava com o celular. Tava descarregado meu celular. Não tinha nada. Só tinha meus pertences, que era o relógio, o celular descarregado e minhas bijuterias, que elas tiram tudo, né? Eu falei, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí sai, depois de 1 hora, eu fiquei lá matutando o que eu ia fazer, ele sai. Aí, nossa, o nosso reencontro foi... Você sai do presídio, ela pega uma cartolina, assim, e ela vai colocando a tua carteira, tudo que tem na tua carteira. A carteira vazia, o cartão de crédito. Tinha um cartão do meu advogado na minha carteira. Aí ela vai botando tudo assim um do lado do outro. Aliança, o relógio, celular. Aí é uma máquina que lacra. E tipo, fica um plástico assim. Aí você sai tipo com um quadrinho na mão da cadeia. Caramba, que loucura. Na hora que eu saio, eu falei, será que a Bia já saiu? Será que ela tá com o quadrinho dela também? Aí, cara, aí eu saí e ela tá ali chorando. Ela tá chorando. E aí foi difícil, cara. E aí, pô, a gente tá chorando, parecia um repórter, parecia um cara com uma câmera. E começou a fazer assim, ó. Nossa. Pegando ângulos da gente se abraçando. E aí, quem é esse cara? Eu não tinha noção do que tava acontecendo aqui. Pra mim, fui preso ali, me ferrei, vou responder o processo. É porque assim, isso aí viralizou no Brasil, mas viralizou nos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que Também. muita gente comentou lá, né? Eram muitos americanos falando mal dos brasileiros. Na Flórida. Principalmente na Flórida, né? Eu fiquei sabendo disso, que repercutiu muito. E na imprensa local de lá, né? Que havia... Então talvez essa câmera, né, tenha sido já um... Não, foi depois eu vi que foi. Foi da imprensa foi de lá. Foi a primeira imagem depois que eu saí da cadeia. Foi esse cara. Ele perguntou se eu joguei café na mulher. Eu falei, quem é você? Na hora eu tava tão... Falei, que jornalista? Nem passou na minha cabeça que era um jornalista. Eu falei, você é um advogado? Eu falei, o cara tá aqui na porta pra tentar me defender. Sei lá, Leandro, eu não entendi nada, cara. Não entendi nada. O cara fazendo uma cena assim. Aí daqui a pouco ele perguntou, Rayfel. É Rafael. A cara dele. Rayfel é o Rafael. Eu brinquei com meu filho ainda, que ele tava falando, a polícia americana vai estar lá, né? Eu falei, não. Aí te perguntou algumas palavras em inglês, eu falei assim, não, você vai chamar o Rafael de Rayfel. Eu falei isso no carro vindo pra cá. Rayfel. Rayfel. Lá dentro do presídio, o pessoal não sabia falar meu nome, às vezes, quando... e aí falava Brasil. Brasil, o guarda me chamou de Brasil. Tinha um pessoal ali... Assim, brasileiro, havia algum brasileiro preso lá? Cara, então, não. Você vê, o brasileiro é da bagunça, né? Como colocaram os lacradores, o brasileiro caos, mas não tinha nenhum brasileiro lá preso. E é louco, porque assim, é uma galera muito diferente de mim ali, assim. Ninguém entendeu nada. Que a gente tava As pessoas olhavam pra gente. Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu não sei se é o cabelo. Não, mas não só isso. Até mesmo as próprias agentes ali dentro, que não era bem policial, era tipo a gente que fica ali, né? Quando eu contei a minha história, elas falaram assim, não, você tá brincando que tu tá aqui por causa disso. Ninguém acreditava. Falando. Ninguém acreditava. Nem as próprias presidiárias ali no momento que a gente... Não é possível, né? Você matou alguém, inclusive, você roubou alguém. Inclusive, Leandro, tem uma situação, teve um oficial ali que eu conversava com ele, assim, e... Quando eu contei a história, ele falou, cara, não é possível. Não. Cara, o problema é que você é latino. Ele falou pra mim. Cara, se isso é real, eu não sei dizer. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu acredito, existe muito relato. E assim, eu vou até vou ler aqui as notas, né, do que saiu da American Airlines e também sobre o caso da Ingrid Guimarães, né, que foi agora um caso recente que houve. Tá? O G1 questionou a American Airlines sobre a necessidade da fluência em inglês
para ocupar assentos na saída de emergência do avião. A assessoria da empresa afirmou que a regulação americana poderia explicar mais sobre o caso, né? O que é curioso, porque assim, se a própria companhia não consegue dar uma resposta exata das regras, né, é questionável. As regras americanas prevêem que ocupar locais próximos às saídas de emergências devem compreender as instruções para operar a saída e ser capaz de transmitir informações oralmente a outros passageiros. Questionada, a American Airlines não comentou sobre o suposto incidente com o café e também sobre o banimento do casal dos serviços da companhia. Em nota, a empresa afirmou que no dia do ocorrido, autoridades locais compareceram ao portão do embarque para verificar a presença de 2 passageiros que estavam causando tumulto. A companhia disse que não tolera atos de violência. Né? A gente não viu nenhum ato de violência, a gente sabe do histórico de vocês. Eles não responderam nada quando questionados, né? Aqui a American Airlines. Então a gente vê que, de repente, outras razões devem ter tido, né, através disso. Talvez um overbook, uma necessidade de 2 passageiros descerem do avião, o fato de vocês serem latinos. Né? Eu não posso ser parcial aqui como uma mídia, mas eu também não posso omitir, né, um pensamento de uma pessoa que é justa, né, em relação ao que está enxergando aqui. Vocês poderiam ser amigos, como são, ou não. Nossa, entendeu? essa nota, ela é... Eu acho que aqui explica tudo. Nossa. Né? Acho que ela explica tudo que ocorreu. Essa aí saiu hoje, né? Saiu Acho hoje, saiu essa hoje. nota é de hoje. Eles vão corrigindo, né? Isso. Vão corrigindo com o tempo a situação. Nath, que dia que a gente está hoje? Hoje é dia 12. Essa nota é dia 12 de março. O programa provavelmente vai passar no dia 14, na sexta-feira. Tá? A gente também tem aqui o caso sobre a Ingrid Guimarães. A Ingrid Guimarães foi obrigada a sair do seu assento, que estava sendo ocupado no Dia Internacional das Mulheres, né? E a companhia se deu ali o direito de responder, que foi por conta dela ser mulher e sozinha. Né? Procurado pelo G1, a American Airlines informou que a companhia estava em contato com a atriz e nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro da nossa equipe estava entrando em contato com a cliente para entender mais sobre a sua experiência a resolver a questão. Aí eu te pergunto uma coisa, Rafael. A American Airlines fez contato com vocês após o ocorrido? Não fez. Falou sobre nada. Poderia, né? Isso. Até Então, porque chegou, né? Divulgou na mídia, né? Eles podiam falar com a gente. foi tão abrangente quanto o caso da Ingrid Guimarães. Acredito que muito mais lá fora do que o dela, né? Porque assim, ela é muito mais conhecida no Brasil. Talvez para lá uma atriz americana que saiu de um lugar, né? Se foi simplesmente mudou de lugar, não seja tão chocante, né? Como a gente viu as imagens. Vocês foram presos. Sim, o nosso é complexo. De uma penitenciária, né? Uma coisa que viralizou lá, viralizou aqui, através de um TikTok de uma pessoa que já foi desonesta ali, né? Na questão de falar de um atraso, né? Estando atrás da fila, né? Pô, você está filmando de trás, está falando que a pessoa da frente está atrasada. Ô, Leandro, né? se você tem tempo para eu falar mais uma coisinha aqui, que é importante a gente falar também. A gente comentou sobre, depois que a gente saiu do presídio, que a gente foi buscar nossas malas? Não, a gente não falou sobre isso, a gente né? não chegou nessa parte. Vou tentar ser breve aqui. Porque a gente saiu do presídio e a gente estava sem nossas roupas, sem nada. O que a gente pensou? Vamos lá pegar no aeroporto a bagagem. Porque quando a gente foi preso, as bagagens estavam lá, tinha despachado, né? Aí a gente saiu do presídio, teve que comprar um carregador, que a gente estava sem carga no celular. Chamamos um Uber, fomos até o aeroporto. Fomos lá naquela parte da polícia ali do aeroporto, a gente conseguiu retirar a nossa mochila. Eu consegui retirar minha mochila com os meus pertences, meu celular não, meu tablet, meu notebook, meus remédios, que eu falei anteriormente. Então, graças a Deus, eu consegui retirar ali nessa estação da polícia ali dentro do aeroporto. E aí a gente precisava saber sobre as bagagens, né, cara? As nossas roupas. A gente tava com a roupa do corpo 5 dias, que é o dia que a gente saiu do Brasil. Então, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu fui lá no setor da American Airlines e todo mundo olhando pra gente. Todo mundo olhando pra gente. Ali, todo mundo sabia quem a gente era. E a gente tentava conversar. Nitidamente, eles foram orientados a não falar com a gente detalhes. E o detalhe era, eu só quero pegar minha mala, cara. E aí, cadê a nossa mala? E aí eles ficaram olhando no sistema, pra lá, pra cá. Pô, peraí, eu acho que tá em Cancún, não, eu acho que tá aqui em Miami, não, eu acho que foi pra polícia, eu acho que não sei o quê. No final das contas, ficamos 10 dias sem mala, voltamos pro Brasil e a mala chegou hoje. Hoje, dia 12 de março. Um pouco antes de vocês gravarem dia 2, até aqui o programa aqui, né? Eu até postei no meu stories e tal.
Que loucura, mano. Ainda bem, né? Já tava... Homem tem 3 camisas, 4 cuecas. Não, o que eu tava vendo no teu history, que era uma mala pequena, né? Uma mala de mão. Uma dela, mala isso, de 23 isso. quilos, né? Então, eu acabei supondo de quem era cada mala ali, né? Até pela cor. Até pela cor, né? Mas pelo tamanho ficou mais evidente ali a situação da mala. Era verão, né, cara? Cancún, verão, biquíni tudo novo. Novo. Meu Deus do céu, você não teve oportunidade, né, de estrear teus biquínis lá, né, Beatriz? comprou biquíni. Que triste. Assim, de verdade, de lembrar do dia do aeroporto, eu falo pra ele até. Me dá até um leve trauma, assim, sabe? Porque eu olho até pro meu chinelo, porque eu tava de chinelo no aeroporto. E me dá um negócio, porque eu comprei o chinelo no aeroporto, coloquei o pinzinho lá no aeroporto. É verdade. E aí eu olho pro chinelo com aquele pinzinho que, né, arremete memória ali naquele momento que tava eu e ele, a gente tava, pô, legal, não sei o quê. E aí eu olho meu chinelo, né, sendo tirado, né, porque foi guardado, eu colocando a roupinha de presídio. É essa cena que vem na minha memória, é essa cena. E aí dá um negócio de tipo, cara, a gente se preparou, a gente tava super animado no aeroporto a todo momento, e do nada, a gente foi preso, e nada aconteceu. É aquela velha história. É cômico se não fosse trágico, né? Então, acho que esse é o melhor ditado que se enquadra. A gente deu risada aqui de alguns pontos, de algumas situações, mas na verdade foi uma tragédia, né? Uma coisa que vai traumatizar vocês pro resto da vida. Inclusive, talvez... Leandro, eu falei anteriormente que eu tomo medicação. Desde o ocorrido, eu tô com muitos tremores nas minhas mãos. Eu percebi desde o momento que eu cheguei aqui pra gravar. Que você eu tá tô com muito tremor. Eu já até nervoso. marquei uma médica pra ver isso. Não sei se eu posso atribuir, foi consequência disso. É um gatilho, né? Eu acho, cara, foi exatamente depois disso. Ó, pra mim foi uma honra ter vocês aqui. Eu fiquei muito feliz quando vocês toparam em vir contar a versão de vocês. Eu tinha conversado já com o pessoal da produção, com a Tati, que vai dar todo o parecer agora jurídico da situação, a nossa consultora jurídica aqui do programa. Ela atua tanto na parte administrativa, quanto nessa parte também de dar as caras aqui, de conversar com a gente e expor a situação legal, né, de tudo que a gente conversou. Mas, assim, o mais importante de tudo é eu conhecer vocês e saber que aquela situação não era para vocês. Né? A gente precisa ser justo, a gente precisa ser humano com o nosso próximo. Né? Então... Santistaiada, galera, os pseudo-lacradores aí da internet, eu posso falar com propriedade, endosso embaixo aqui, tá? Que são pessoas que não são aquilo que vocês estão colocando na internet aí. Né? Então, assim, tomem cuidado com o que vocês julgam, isso pode vir a ocorrer com vocês, né? Ocorreu com um casal que está aqui na nossa frente, nossos amigos, aconteceu com uma atriz da Globo e acontece todos os dias, só que com pessoas de diferentes nacionalidades, né? Principalmente dentro de um país que a economia é movida por turismo. Né? Os Estados Unidos, a gente sabe que existe a Disney, né? Que é o maior arrecadador aí de impostos dos Estados Unidos, é a Disney. Né? Então, assim, não tem o porquê eles tratarem dessa maneira as pessoas, com essa soberania. E o brasileiro, o santista, sei lá, os pseudos esquerda, direita, ficar endossando isso, achar legal. Falar, pô, eu acho legal as pessoas serem tratadas com indiferença, é isso mesmo. Vai entender a verdade, vai entender os dois lados, vai saber o que acontece na verdade, entendeu? Na real. Pega uma passagem e vem pra lá. Eu fui há pouco tempo no consulado dos Estados Unidos. Eu fui super maltratado. Eu me senti mal. Em São Paulo? Lá em São Paulo. Eu me senti assim, bota tudo numa bandeja e vem, e 2 horas de pé numa fila, 3 horas de pé, gado. Agora vai vocês. Agora 10 nesse guichê, 10 nesse guichê. Cara, é uma coisa assim, é surreal. Eu falo, eu vou pra lá, eu ia a trabalho, né, pros Estados Unidos. Então, assim, não tinha o porquê ser tratado daquela forma. Né? Eu vi várias pessoas ali tomando negativa de visto, pessoas que têm família lá, né? E às vezes você vê que só pela pessoa olhar pela cara de quem está sendo entrevistado ali está sendo negado o visto. Né? Então, assim, a gente vê uma soberania, né? Uma arrogância que não é dos brasileiros. Né? O brasileiro, ele não é um povo arrogante, ele é o povo do calor humano, aquele povo que recebe, muito diferente de quando o americano vem para cá. Eu conheço americanos que moram aqui há anos e não se esforçam para falar português. Tá? E eu não me esforço para falar inglês com o cara também, porque, poxa, eu tô no meu país. É complicado. Né, cara? Eu falei para minha mulher outro dia, eu falei, mas o cara me encontra, eu só falo inglês. Ah, mas ele é americano. Eu falei, mas ele mora aqui há 4, 5 anos. O filho dele nasceu aqui. Já aprendeu, a filho dele fala. Por que ele não fala português?
Que eu tenho que ficar tentando entender o que ele está falando ou tentar me comunicar com ele, entendeu? Então eu acho um absurdo isso, tá? Então é um absurdo o que aconteceu com vocês. A gente se compadeceu, abriu as portas por conta disso, para vocês justamente trazer a versão. Vamos ter agora o parecer jurídico de toda essa situação, que acredito que seja também parcialmente a favor de vocês, tá? Em relação a isso. Mas obrigado, tá? De coração. A gente que agradece, cara. A doutora Beatriz Rapoport, que estava na prateleira de consideração da gente para outras situações aqui do programa, né? Para a gente estar falando. Vai voltar aqui novamente, tá? Trazendo as suas especialidades aqui ao programa. A gente faz questão que você venha trazer os seus serviços, né? As suas especialidades. Eu sei que é muito legal, eu acompanho lá pelo Instagram, a clínica, tá? Estamos muito felizes. Espero que vocês daqui para frente tenham muitas viagens bacanas, né? Que não sejam para os Estados Unidos, tem tanto lugar no mundo aí para conhecer, mas se tiver que ser lá também, né? Que sejam tratados de uma maneira digna, do jeito que vocês merecem. Tá certo? Espero voltar, espero pra Cancún, né? Ainda conseguir, vamos conseguir ir pra Cancún, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade, até pra gente poder colocar a nossa versão, né? Que muita gente pegou a versão real com a versão da internet, né? E me senti muito confortável aqui. A gente teve um monte de entrevista, mas te falar que aqui foi o lugar que eu me senti melhor, cara. Foi muito legal mesmo. Estamos felizes por isso, por proporcionar isso, e contem com a gente. Qualquer coisa que precisar, a gente está aqui à disposição de vocês. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Leandro. Valeu. A gente está encerrando esse bloco e a gente vai começar agora o bloco jurídico com a consultora jurídica doutora Tatiana Leal. Unaerp apresenta GeroCast, um oferecimento Emagrecentro, Omega Vet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Medsilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, Pet Shop de clínica veterinária, com apoio Academia Teleformite, personal Wellington Test, Engelite, Extenso Móveis com medida e Vet conectada. O GeroCast começa agora. Dando continuidade aqui ao bloco, a gente acabou de ouvir o relato do casal santista que viralizou nacionalmente e internacionalmente pelo ocorrido no aeroporto de Miami. E a gente está aqui hoje com a consultora, nossa consultora jurídica, a doutora Tatiana Leal, especialista em direito do consumidor há quase 20 anos e consultora jurídica do programa. Doutora Tatiana, a gente gostaria de saber, primeiramente, como começa a sua história, né, voltada nessa especialidade em voos? Né? Teve algum caso, alguma coisa que ocorreu com você que despertou esse gatilho, a de repente nichar essa especialidade, né, de você defender esse tipo de situação? Primeiramente, boa noite, Leandro. É uma honra estar aqui, tá? E, de fato, foi necessário vivenciar na pele algumas experiências amargas, né, digamos assim, com relação a voos, planejamento familiar para viagem e ter ali surpresas no aeroporto, tá? Então é algo que realmente eu tomo para mim, essa defesa do passageiro. E isso nasceu dessa experiência pessoal que me motivou a especializar nessa área. E hoje a gente pode-se dizer que tem uma legislação que ampara, né, o passageiro, que é a Resolução 400 de 2016, da ANAC, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Defesa, e ela ampara o consumidor, porém ela não é muito difundida, né? Não é todo consumidor, todo passageiro que tem acesso à informação. Normaliza, banaliza passar por um constrangimento em aeroporto ou mesmo um imprevisto e alterando ali toda a sua rotina e considera isso como normal. E esse é o nosso papel, né? Essa experiência amarga que tive, que me levou aí para esse segmento, foi em 2017, quando realizando ali uma viagem familiar programada com bastante antecedência, eu tive o voo alterado em decorrência de uma alteração do aeroporto de partida, né? E isso mexeu com toda a estrutura da viagem, né? Com a hospedagem, e ali eu comecei a me atentar para esse tipo de consumidor. E aconteceu mais alguma situação assim? Você lembra de algum ocorrido durante o voo, alguma chegada em aeroporto, bagagem, dentro do teu âmbito pessoal, que também te levou a seguir ainda com essa situação? Sim, em 2024, também numa viagem programada, eu
embarquei num voo nacional e não propriamente comigo nessa ocasião eu tive problema, mas eu pude presenciar diversos passageiros tendo problemas com conexão do voo. E eu percebi que ali, de fato, falta um amparo e um preparo por parte dos agentes das companhias em respeito ao passageiro, né? Diversos passageiros perderam suas conexões em decorrência do atraso, tá? Isso é fato que, embora não usualmente conhecido pelos consumidores, repito, é algo que precisa chegar, né, até o conhecimento. Isso já vem sendo discutido até pela Ordem dos Advogados do Brasil, mediante uma distribuição de uma ação civil pública contra a ANAC, discutindo essa questão do caos aéreo, do que motiva as companhias a terem esse tipo de procedimento com os consumidores, né? Atrasos em decorrência de falhas no sistema aéreo, de grande número de passagens comercializados, em total desrespeito, causando, por exemplo, uma prática muito comum, que é o overbooking, né? E muitas vezes o consumidor, o passageiro, ele sai dali, amarga a experiência e acha normal. E é esse o nosso papel, repito, trazer informação e conteúdo para preservar esse direito. A OAB teve uma iniciativa, acho que em decorrência de um acidente aéreo, né, que houve com um dos aviões da TAM, que acho que levou a 158 mortos, né? Acho que foi aqui no aeroporto de Congonhas, salvo engano. Tá? Tem alguma relação, você falou de OAB em relação a essa normalização com a ANAC, esse acidente ele causou algum gatilho nessa situação? Não, na verdade, diversos foram os fatos que motivaram a Ordem dos Advogados do Brasil a distribuir a ação, né? Dentre eles, esse acidente que ocorreu em 2006 da Gol. Havia alguma relação com isso? Na verdade, foi um dos fatos discutidos dentro dos fatos relatados na ação civil pública, né? Que apura uma possível improbidade administrativa por parte da direção da ANAC. O acidente a que você se refere ocorreu com a companhia Gol. Tiveram suspeita-se de uma falha aérea, tiveram mais de 150 mortos. Posteriormente, tiveram diversos outros casos, né? Por exemplo, reagendamento de voos por conta de equipamentos de aeronaves que estavam em manutenção, gerando overbooking. Só que a lei, a resolução 400 de 2016 da ANAC, ela estipula diversos direitos para o passageiro que é vítima desse tipo de tratamento, né? Dentre reacomodação, né? O reembolso do valor pago pela passagem. E aí a gente tem diversas ocasiões. Então, assim, atrasos superiores a 1 hora geram algum tipo de reembolso, de direitos, né? Já preservam direitos. Atrasos superiores a 4 horas, a gente tem um outro tipo de situação, que também sejam direitos. E como disse, é necessário que os passageiros estejam atentos, não normalizem isso, né? Como ocorreu com o caso do... Eu não pretendo adentrar a esfera criminal, como ocorreu no caso da Beatriz e do Rafael, porque a esfera ela vai mais além, a extensão é muito grande, né? Além da esfera civil, em que se feriu direitos de personalidade, da esfera íntima, né? E, ao meu ver, geram danos morais e materiais, até por conta dos dispêndios, dos gastos financeiros que eles tiveram. Também a gente adentra a questão criminal, né? O tratamento que foi dado a eles em outro país, e aí envolve diversos direitos e suposições, até mesmo em relação a uma possível, não pretendo aqui adentrar, mas uma possível xenofobia, discussão que seria um crime ligado a preconceito com diversas outras nacionalidades, enfim. E aí é uma discussão que é muito mais complexa, mas na esfera civil já se tem como garantidos diversos direitos, né? Direitos subjetivos, danos morais, enfim. Tá. Adentrando ao que você está relatando agora, quais são as medidas que devem ser tomadas pelo passageiro que teve problemas no seu voo? Primeiramente, eu oriento assim, é muito comum, é muito mais comum do que se imagina, problemas relacionados à viagem, seja voos nacionais ou internacionais, né? Podem ser feitas alterações de última hora,
né? A companhia, ela tem essa autonomia, né? Logicamente que existem certos critérios e limites, né, a serem feitos. Eu diria melhor, existem, na verdade, direitos que devem ser exercidos pelas companhias. A alteração pode ser feita, mas tem que exercer o direito do passageiro. E nesse caso, relacionado o consumidor, ele deve acautelar-se. Como acautelar-se? Tirar foto do painel do aeroporto, guardar o check-in, né, o cartão de embarque. Se possível, guardar também o e-mail de confirmação do voo da companhia aérea. Ficar atento ao e-mail. Muitas vezes as alterações chegam por ali ou ele é mesmo informado ali na hora, no guichê. Tá? Então, o que eu oriento? Acautelar-se de guardar os documentos e, se possível, tirar fotos do painel do aeroporto, onde constam as alterações do voo. A gente ia perguntar aqui, você já citou alguns documentos, mas quais são os documentos e o prazo que o mesmo tem para agir? Né? Se ele teve algum dano, se sentiu lesado de alguma maneira, quanto tempo ele pode entrar com uma ação contra uma companhia aérea? O prazo para requerer direitos, no caso, transgredidos pela companhia, é de 5 anos, tanto para danos morais quanto materiais. Lembrando que em casos de voos internacionais, o prazo se reduz no caso de danos materiais, por conta da Convenção de Varsóvia e Montreal, para 2 anos, mantido o prazo de 5 anos para danos morais. No caso do Rafael e da Beatriz, o que você entende como devido? Aí a gente vai falar o quê? De esfera civil, é isso? Exato. Como eu disse anteriormente, eu vejo que foi ferido a questão do direito subjetivo. O dano subjetivo existe, né? O que seria o dano subjetivo? É o dano à honra, né? A questão, o constrangimento pelo qual eles passaram, a humilhação. Existia um procedimento que poderia ser seguido, né? E não foi. Então, o dano subjetivo já existe, é amparado pelo direito do consumidor. Eles aqui na situação são hipossuficientes, né? Então, já existe uma inversão do ônus da prova e cabe à companhia comprovar quais as razões que motivaram a ter esse tipo de procedimento junto aos passageiros. E qual seria a competência para julgar este crime? Você falou da esfera civil, mas aí a gente vê um crime complexo, né? A gente fala de crime internacional, é um crime também que, assim, eles saíram do território brasileiro, compraram as passagens do território brasileiro. O que você enxerga como uma competência para julgar este crime? Ou vai ter várias competências? Né? Como que você enxerga isso? Na verdade, a apuração com relação ao órgão, à autarquia que cuida, já não é da ANAC, tá? Uma vez que o crime ocorreu em território estrangeiro. A ANAC, ela tem competência para analisar os casos de passageiros quando o destino, embora seja o exterior, a origem do voo seja aqui no Brasil. Qual seria a competência para julgar este caso? Né? A gente sabe que isso houve em território internacional, mas eles partiram de território nacional comprando as passagens deles aqui no Brasil. Certo. A competência nesse caso não é da ANAC, né? Ela é uma autarquia nacional que tem competência para julgar casos cujos voos são originados no Brasil. Então, ainda que o voo seja para Cancún, seja para Miami, tem que partir do Brasil. Já não é o caso. Então, são órgãos específicos lá de fora, tá? No caso, é muito fácil definir a questão de competência para julgar crimes cometidos a bordo de aeronaves. Isso sim é da Justiça Federal brasileira, tá? Por envolver passageiros brasileiros. Mas o caso em específico, a parte criminal, é da Corte Americana, já foge também da competência brasileira. E com relação à apuração técnica do caso, também é de outro órgão que não a ANAC. Qual seria o órgão? Você sabe dizer pra gente? Depende da natureza do crime, da nacionalidade dos passageiros, envolve diversas condições e aí envolve, inclusive, tratados entre países. Tá? A gente sabe que existe um órgão lá fora que tem uma competência semelhante à da ANAC, tá? E provavelmente essa questão técnica vai ser apurada por eles. Certo. O que ocorreu no caso da atriz Ingrid Guimarães? Você tem acompanhado? Você pode falar um pouco para a gente sobre esse caso também? Sim, claro. Concomitante ao caso da Beatriz e do Rafael, a atriz, né, Ingrid Guimarães, passou por uma situação de downgrade, que nada mais é do que uma transferência de assento inferior à comprada.
Só que, no meu ver também, uma conduta arbitrária da companhia, uma vez que o downgrade ele é permitido em situações necessárias para garantir a segurança do voo. Né? E pelo que até onde eu ouvi relato, não foi esse o caso. Foi né? abusivo, a justificativa passada, fornecida para a Ingrid, foi uma diversa que não a segurança do voo. Acho que foi citado, até citei aqui com o casal, que eles escolheram ela porque ela era mulher e sozinha no voo, né? E assim, aconteceu no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, né? Você vê que é uma conduta bem arbitrária aí dessa mesma companhia, que já tem vários casos aí na internet que a gente vem acompanhando, né? Desse tratamento abusivo junto aos passageiros, né? Assim, para finalizar, doutora Tatiana, qual a lição que se extrai dos casos relatados, tanto do Rafael com a Beatriz e da Ingrid Guimarães também? Ao meu ver, mais do que nunca, é a conscientização do passageiro, que não pode normalizar essas condutas, né? Existe todo um sonho, um planejamento por trás de cada viagem, né? Tem famílias e famílias que juntam recursos ao longo do ano inteiro para viver um sonho, como o caso da Beatriz e do Rafael, que planejavam um noivado, que tinham planos, envolvia muitas emoções envolvidas, planejamentos, e a gente não pode normalizar esse tipo de conduta. E agora eu vejo que, a partir do momento que o consumidor, que o passageiro vem a público, ainda mais a Ingrid, que tem esse papel, essa relevância, vem a público trazer todo o ocorrido, a gente crê que as normas que já existem possam ter uma importância maior, né, e ser seguidas, de fato, pelas companhias. Doutora Tatiana, para a gente aqui foi uma honra a sua presença, né? Acho que você falou de uma maneira bem resumida e bem técnica, mas ao mesmo tempo didática para as pessoas que estão assistindo, né? Sobre 2 casos agora bem relevantes. Para quem não sabe, a doutora Tatiana vai continuar com a gente aqui no programa, nos próximos casos também, né? Sempre colocando o seu amparo jurídico, né? O lado legal da história, o lado que as leis amparam, tá? Então a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, tá? E esperando nas próximas vezes a sua honrosa presença conosco. O prazer é todo meu, fico à disposição, sempre uma honra estar por aqui. Tá bom. Assim a gente finaliza, tá? Aqui junto com a nossa consultora jurídica, Tatiana Leal, esse caso que repercutiu aí internacionalmente, nacionalmente, Rafael, a Beatriz e agora a consultora Tatiana, jurídica aqui pra gente, é o Diário Cast especial e espero que todos vocês curtam e continuem assistindo. Afinal, o Diário Cast é a nova voz do Santista.